confesso, toda vez que a gente ia falar do Corinthians, parecia que tava um clima meio pesado, não sei e tal. Hoje, vai falar do Corinthians, eu sinto que é uma parada, e acho que muito também do trabalho que está fazendo o Marcelo Paz, por exemplo, também, de tentar consertar, trazendo paz de fato ao Corinthians. Mas parece que é um time, cara, chato, viu? Que vai dar um trabalhinho nesse ano, velho. Eu acho que a manutenção da base do trabalho do Dorival, né? Só perdendo dos jogadores principais, acho que só perdendo o Maicon, né? Que foi lá para o Atlético Mineiro. Eu acho que era um sopro ali de um ano bem melhor do que no ano passado no que diz respeito ao brasileiro, né? Que acho que, tirando o brasileiro, o Corinthians fez um ano muito bom, em que pese ter caído na terceira fase, né? Na terceira fase da Libertadores, que a gente chama de pré-Libertadores. Mas depois que o Dorival chegou, o ano dele de Copa foi muito bem na Copa do Brasil, mas no brasileiro teve aquela questão. Eu já achava, tanto é que se você pega lá o de 0 a 10, que a gente analisou os times do brasileiro, eu queria colocar o Corinthians bem em cima, né? Queria colocar o Corinthians bem em cima, mas porque acho que era time para ir para... Acho que tem condição de ir para a Libertadores direto. O que vai acontecer na disputa da própria Libertadores e da Copa do Brasil, a gente tem que ver. Mas acho que é um trabalho que seria mais sólido do Dorival, com um pouco mais de paciência e, graças ao trabalho do Marcelo Paz, com mais peças, né? Se você pega, chegou o Gabriel Paulista, chegou o Caio César, chegou o Matheus Pereira. Então, assim, agora vai chegar o Alan do Flamengo. Né? Jogou ontem, né? 15 minutos, né? Então, assim, que aí compensa ali, compensando com a saída do Maicon, acho que é um elenco mais encorpado, sem aumentar muito os custos, né? Dentro de uma realidade do Corinthians. Então, acho que, em que diz respeito ao Campeonato Brasileiro, o Corinthians acho que tem muita condição de fazer um ano bem melhor do que foi no ano passado. E acho que esse time do Corinthians é um time de Libertadores via Campeonato Brasileiro. Acho que é um time de chegar na Libertadores via Campeonato Brasileiro. O Garro também acho que faz uma... Ele não estava bem no primeiro tempo, acho que como todos no Corinthians, né? Acho que como Você tem que foi separar o Garro aí para analisar. Porque eu coloco o Garro como sendo um reserva de luxo, porque é um cara que você não pode Porque ele não tem contar. intensidade, cara. Você não pode ele é contar um a com menos sem a bola. Como é que faz? Até porque em jogos eu grandes. costumo olhar, quando tem um jogo decisivo, né? Você tem que colocar na teoria os melhores, aqueles que vão te entregar. Ele nunca é o titular, entre aspas, né? Nesse momento não está como titular. Ele vai ser uma opção. Por Tecnicamente ele é muito bom. Sim, diferente. Aí a gente vê, como foi nesse jogo, que na bola parada ele é um cara que ele pode fazer a diferença. Diferente mesmo. Ele pode conquistar 3 pontos aí na bola parada pro Corinthians. Só que sem a bola o Corinthians sofre muito quando ele tá, né? É um a menos. Taticamente, defensivamente, ele não ajuda, é complicado. E aí é o passo que você vê que tem o Bidon, que se desenvolve muito bem. Ontem o Bidon não estava disponível. Então, acho que nos principais jogos a tendência é que o Garro não comece jogando por isso, porque vai faltar intensidade. Aí com a menos o Corinthians tende, né, na bola defensivamente, com a bola rolando, tende a sofrer muito com o Garro em campo se ele continuar com essa intensidade abaixo. E muito do que o Corinthians está vivendo hoje também atribuo graças ao desenvolvimento dos seus laterais, que sempre foi um problema recente. Mateuzinho e Bidu estão jogando muito bem e muito da velocidade, da profundidade que o Corinthians e velocidade tem pelas pontas graças ao bom desempenho também ofensivo dos seus laterais e recompondo bem, né? Que isso também era uma questão importante. Falar um negócio, hein? Achei que eu nunca ia falar isso, tá? Achei que eu nunca ia falar isso. Os dois têm que ir para a seleção. Os dois têm que ir para a seleção. Não, eu tô falando sério. Os dois, eu tô falando sério. Sabe por quê? A gente não tem uma certeza ainda. A gente não tem uma certeza quem vai ser o lateral da seleção. Talvez os titulares, ok. Mas a gente não tem a certeza de quem vai ser o reserva. Tem que testar os dois. Mauro? Gente, abre aí pro pessoal ver o que ele tá aprontando. O que tá acontecendo? Abre a câmera aí. O que tá acontecendo? Mr. Bean? Tentando entrar na vai casa. sair o Mateuzinho daí? Vai chamar quem, Mauro? Quem me garante que o Wanderson é melhor que o Mateuzinho? Convocar o Piquerez, será que dá? Quem me garante que o Wanderson é melhor que o Mateuzinho? Eu. Tô falando sério. Tô falando sério. Eu. O cara não pode contar com ele nunca. Sempre se machuca. Aí uma outra Quem me questão. garante que o Wesley tá melhor que o Mateuzinho? Hoje, tô falando hoje. Esses caras têm que ser testados. O problema é o tempo, Vitor. Quero ouvir o Dorival Júnior. Roda aí.
futuramente, uma possível daqui, quem sabe, para essa edição ou num futuro bem próximo aí, até uma possibilidade de seleção, pelo crescimento que eles vêm tendo, pela regularidade que vem mantendo. O Mateuzinho hoje se apresenta aí como um dos melhores laterais do país, Bidu se destacando em todas as partidas desde o ano passado, Bidon num crescimento que impressiona. Então, assim, eu acho que isso pontua o trabalho que vem sendo desenvolvido coletivamente, encontrando situações importantes, fazendo com que o crescimento de alguns jogadores aconteça. Eu acho que essa é a nossa preocupação. O mais importante é que, coletivamente, nós estejamos sempre bem. E para que isso aconteça, quanto mais composto for o nosso elenco, naturalmente, voltando àquela pergunta lá atrás, mais condições de podermos revezar de uma partida para outra, recuperando boa parte do grupo e estando nas partidas seguintes em totais condições de podermos jogar dentro das nossas melhores condições. O que me parece, Giovana, aqui... Vazou o que você falou? Não. Do Bidon? A produção corta, né? O Bidon é bola, quando né? Tá o Bidon é bola. Vocês cortam o Bidon joga muito. Quando a gente tá ouvindo quero saber se o cara foi ao falar, ar. né? Tava fechado. Tava fechado, perfeitamente. O Bidon joga muito. Só para eu colocar aqui para vocês não falarem. tem essa moral, né? Sabe qual que é o ponto de falar do Bidon? O Bidon é muito Bidon fraco é ainda, fisicamente. Eu acho Não, que você ele falou tem que que evoluir. falta arroz e feijão. Comer um arroz, feijão, feijão, coisa e tal. Dos conselhos Não do precisa- Pedro não de precisa ser igual- falta igual leite. quem tá. Você não quer o Bidon Não precisa eventualmente não na precisa- seleção, mas você quer o Mateuzinho e o Mateuzinho. Mas eu acho que Então, sabe qual que é o ponto o também? Bidon faz parte de um futuro da seleção Com brasileira. certeza. Sim. Por isso que eu né? falei não agora. Com essa Não nova agora. geração de bons jogadores. Eu O acho que eu só que queria esse colocar é o ponto Bidon tem do potencial de do seleção. trabalho. O ponto é, parece que jogadores que um dia já tiveram uma fase ruim, ou uma fase tenebrosa, ou uma fase complicada, da maneira que você quiser classificar, parece que eles nunca mais podem servir uma seleção brasileira, Sim, isso eu concordo. jogar em time grande, dar a volta por cima. O cara sempre tem que, desde que foi chamado pela primeira vez da seleção, ele tem que manter ali um nível, ou mesmo que gente viu o oscilar Murilo, um né? pouco, mesmo que oscile um pouco, esse jogador ainda consegue voltar na seleção, um porque um dia já esteve selecionado. lá. Isso. Parece que o cara que nunca teve essa chance porque estava mal, ele parece que não merece essa chance. É impressionante, Isso velho. tem. O PH. Falar que é absurdo falar Do de Bidon Vasco. e Mateuzinho na seleção, não é, cara. Não é. Isso é não acho que é preconceito. isso não, cara. Eu acho que... Do futebol Pode que ser. já foi o jogado. PH do Vasco, para pegar um exemplo numa posição carente, você fala, PH na seleção vai e tal. Ele chega os jogos lá contra a Coreia e Japão, lembrando que ele foi convocado depois. O cara ainda tem ele estava completamente desfusorado quando fez 2 jogos muito bons. Então, assim, é o mesmo caso do Mateuzinho? Eu acho que não. Eu também não acho que seja o caso do Bidu, mas assim, eu ainda não levantaria essa bandeira. O Dorival tá na boa. Tá absolutamente correto. E o Bidon tem potencial. Só pra deixar Mas, claro, se eu eles não acho- forem pra seleção, não vai Não entrar na criminaliza categoria a bola. Alex, Danilo. Esses caras não jogaram pra Ele seleção. entraria na categoria Zé Carlos 98, reserva do Cafu? Aí eu já nem lembro, aí eu não sei, mano. criança. Não, eu falo assim, não lembro o Era conceito criança. ali, não lembro o O conceito. Mas, Zé gente, Carlos era é aquele criança. negócio. 2 anos antes da Copa, ele era lateral da Matonense. 2 anos depois, ele era reserva do Joinville. Ele estava voando no período da Copa. foi titular na semifinal e contra foi a titular Holanda. na semifinal da Nossa, Copa, sério. tomou um calor Não, mas- absurdo do mas Zenden, quase que, enfim. É que acho que era Mas diferente. o ponto aqui, Não, é meio que nessa linha. acho que está muito claro que, e aí pegando a carona no que a Gil falou de forma muito acertada, o Dorival está desenvolvendo esses jogadores todos, cara. Sem dúvida. É só você pegar os jogadores que melhoraram desde que o Dorival chegou. O Mateuzinho já estava melhorando um pouco com o Ramon Dias antes, mas melhorou sensivelmente. O Bidu é outro jogador. Impressionante. O Ranielli melhorou pra caramba. O Bidon evoluiu porque tá aí. Então, assim, isso é mérito do Dorival. Negável. Mérito do Dorival. O Dorival tá Daí desenvolvendo a- esses jogadores. Porque se você pegasse esses jogadores quando o Dorival chega, devia ter lá. Se você vai no Twitter de corintianos lá, quando o Dorival chega, iam estar detonando o Mateuzinho, detonando o Bidu, dizendo que o Bidon é aquele jogadorzinho de palha. meio campo que não resolve nada. E esses jogadores, o Gustavo Henrique mesmo, virou um zagueiro. Então, assim, isso tem mérito do Dorival, pô. O Dorival está desenvolvendo esses jogadores, está fazendo os jogadores melhor. Isso sem contar alguns moleques que ele deu espaço e desenvolveu. O André. Guinegão, o André. Danielzinho, o Danielzinho não, Dieguinho e principalmente o André Luiz.
O André é muito bom de Então, bola. assim, cara, isso é mérito do Dorival. Bom, eu não acho nenhuma loucura, tá? Não acho loucura. Se aparecer lá, eu vou achar que tá ok, que faz sentido. Mas também, se Nessa, não você aparecer- queria que levasse nessa, só pra entender. Você acha que É eles a ainda próxima, podem agora, fazer? agora, É porque também é o famoso Se mantiver- agora ou nunca, né? Não, então, mas é isso. Se mantiver... É que a parada acha é- que Mas eles tu já ainda têm reparou condição? quanta gente tem que levar pra testar agora nessa? Tem a galera, né? Vamos convocar Pô, mais tem que pro levar. Exército. For testar mesmo, Igor Thiago, Ryan, Hendrick de volta. Se for pelo Aliás- que tá jogando agora, esse início de ano, Andrés Deixa eu ver o Pereira. negócio do Hendrick. É. Andrés Pereira. Levar. Pô, entendeu? Então é muita leva, irmão. gente. E eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que o grupo dele já é esse aí. Então, mas aí a parada é lateral. Esse é o ponto. Quem que a gente tem certeza que vai pra Copa? É, na direita tá um. Na esquerda, irmão, eu acho que é Alexandre e Douglas Santos. Essa, Eu na acho que o esquerda eu acho que tá titular é o fechado. Pode ser. Agora na direita tá completamente aberto. O Wanderson jogou Não uma e consegue. ficou fora das outras. O Wesley, na última, não foi bem, Não. mas tá jogando bem na Roma. Acho que ele pode tá jogando às contando com o vezes Militão, né? como lateral Tá lesionado. esquerdo, não Que direito. o Wesley tá quase como um ponta também, né? Tá Jogando jogando pela tipo, esquerda, não, ele tá jogando tipo o Lino jogava no Só Atlético. invertido. É mais ala invertido do outro jeito. Mas Então. enfim, o Paulo Henrique caiu muito de produção. Parece que a seleção fez mal ao é isso Paulo que eu tô Henrique. falando. Então assim, na direita realmente tá um vazio. Na esquerda eu acho que é Alexandro e Douglas Santos. Não sei como é que o Douglas Santos tá lá no Zenit, porque Porque ele já não sabia todo- isso. Foi muito com todo carinho eu não acompanho Não o te Zenit. pega o Russão? então- não- o Russão. não curte? Não, O Russão do Não tem- Botafogo, não tem como histórico. assistir, né? Clássico. E aí, só pra gente fechar aqui, outro goleiro é esse, acho que estará na Copa, tá? É o meu sentimento. Cara, de goleiro tá difícil. viu? Hugo Souza. Vou porque esconder, não. ele tem esse diferencial, Gi. Também de tem, não é só penalidades, isso. cara. Não, eu falei, penalidades, ele mas tem esse assim- diferencial. Pô, todos estão no mesmo nível, todos são bons? Tá, eu por acho que que é o eu vou nosso pegar esse? pior Por que não esse? E aí momento eu recente lembro- de goleiro. Pior momento? Recente, E pior aí momento. eu lembro a fala lá da entrevista do Ancelotti, se eu não me engano, a placar dele dizendo que passa pela cabeça dele levar um especialista em pênalti para trocar, se precisar. Ele é pra muito trocar. bom, velho, é bizarro. Ele chega a 11 pênaltis defendidos no Corinthians em 99 jogos. Não, Com a camisa do Corinthians. ele pega top 3 pegador de pênaltis Isso. do Corinthians, ele tá quanto tempo? no Igual ao Corinthians? Gilmar. 99 jogos. Tem mais É bizarro, pênaltis pô. e tem mais 2 cobranças, mas mesmo assim a média dele é absurda. Ele já supera o Dida e o Doni, com seus problemas, mas o Doni é o segundo, e junto com o Cássio, são os três. Na média de pênaltis combatidos, o Doni tem a média absurda. Bizarro. Então, assim, e o Hugo já tá nessa média melhor. E aí, só para esclarecer o que eu estava falando, do pior momento, tendo em vista quem está sendo convocado. Porque eu acho que ele não vai fugir muito de quem está sendo convocado. E aí tem um Ederson que o histórico recente não confio. Tem um Bento que também não. Então eu acho muito difícil que ele surpreenda. Como o Hugo já teve a chance dele, eu acho que se ele for levar alguém para pegar pênalti, tem que ser o Hugo mesmo. Então, mas Tem que ser o Hugo. vocês acham que vai ser Alisson, Bento e Hugo os goleiros? Eu acho que é Eu- isso, né? Ou o Ederson. Alisson, Ederson e Hugo? O Ederson acho que não se descarta ainda. O Ederson absoluto, o Ederson O na Alisson é o disputa- titular indiscutível. É. E hoje eu acho que seria não é nenhuma um pouco de informação. Alisson, Ederson e Hugo Souza, mas a gente ainda tem tempo até lá. Bom, veremos, né? Mas top aí, mais uma vez, o que fez o Hugo. E ajuda no Corinthians Impressionante, também. Porque a gente já teve momentos na seleção recente em que o Ederson estava muito bem e estava fazendo muita sombra ao Alisson, Sem né? dúvida. Agora, Não é o esse caso. momento, ele não existe. Existe uma diferença muito grande entre o Bento pode entrar primeiro, nessa história. o segundo e o terceiro goleiro. Pelo menos, assim, de confiança, na minha opinião. Vale- E diante de grandes jogos, Vale né? lembrar, né, Gil, nesse ciclo, a condição do Ederson estar no grupo sempre esteve muito questionada. Sim. Não é de ser titular, é de estar no grupo. verdade. Na maior parte desse ciclo, tudo bem que esse ciclo do Brasil é um surubandê, né? Esse Vai ciclo do bagunçar Brasil do carnaval de brincadeira. rua, não? Mas a maior parte do Não, agora tá ciclo... organizado então. de rua. A maior parte do ciclo, o Ederson ficou fora da lista dos três. Não estou nem Exato. falando para ser titular, Tinha fora da Bento, lista dos Eu três. levaria Alisson, Ederson e Hugo. Esses seriam os meus 3 goleiros. Eu... Mais do que o Bento, pra mim, Então, até hoje eu nunca entendi. Eu gosto fico do assim, Bento, tá? tudo bem que é o Ancelotti, e aí o Ancelotti tem condição de fazer. Mas, por exemplo, se fosse o Dorival ou o Diniz, que foram os outros que passaram aí, para trocar o goleiro numa disputa já seria
Já seria É forte, embora já cada É, vez é. mais... Agora, sendo o individual. Ancelotti e já avisando, é um outro cenário, né? Porque Sim. você está falando de um Ancelotti, ele já avisou isso e tudo. Eu acho que é uma coisa que deveria ser feita. Você perde o fator surpresa, mas o fator surpresa foi perdido para todo mundo quando o Cru pegou os pênaltis lá contra a Costa Rica. Sim. O fator surpresa disso acabou ali. Hoje, todo mundo faz scout para todo mundo. Os batedores fazem scout dos 3 goleiros e o preparador de goleiro faz scout para os 23 jogadores de linha. Então não tem mais o fator surpresa, mas eu acho que é uma coisa... Num momento tão... gosto. Num momento tão de especialistas... Sim. Hoje tudo tem especialista. Tem especialista para arremessar lateral dentro da área. E é um ponto questionável Então, do Alisson também. E é um ponto que o Alisson definitivamente... Não sei se ele é tão ruim quanto as pessoas Não é. pensam. É. Mas não é um pegador mas de ele tá pênalti. na média ali, Eu e acho você até- tem um que tem uma Ele acima não da seja média. tão bom. Então, mas- Tem que E a usar, pressão não é em ruim. cima dele é Tem que usar. gigantesca nesse Mas às vezes é nesse meio, tipo de meio aquele, momento. aquele conto que você vai contando várias vezes acaba virando uma verdade, né? É. Mas o que falavam do Everton. É. A média do Everton, ele sempre garantia uma, A média do uma Everton defesa. era defender um a cada 5. Ou seja, Porque se cada um todo do mundo- Palmeiras, né, É. fizesse o seu gol, Ele ganharia todas. então, Exatamente. mas Então, não é o que acontece. O do Palmeiras, no caso, hoje do Grêmio, né? Então Perfeitamente. esse é um ponto. E sendo avisado, Pra porque eu fechar. entendo também que você não avisar pra ninguém, como foi o que o Van Gaal fez, né? Ele não avisou nem o Silicen. O goleiro titular era o Silicen. Aí, faltando 1 minuto, vai lá e sobe a placa. Sai o Silicen e entra o Cru. O Silicen não sabia disso. Agora, sendo uma coisa combinada, não tem... Quase aconteceu numa final de Copa do Brasil, que eu me reservo o direito de dizer. Poderia ter acontecido na década de 90. Ia ser um barulho fora do ar, eu conto a história. Tá bom.